O que eu te diria se uma única decisão financeira, tomada agora, pudesse multiplicar seu dinheiro por milhares de vezes, te dando a liberdade de nunca mais trabalhar por necessidade? E o mais chocante é que a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando o segredo que construiu as maiores fortunas do planeta. Um segredo tão simples que está bem debaixo do nosso nariz, mas que esconde uma potência inimaginável. Ele é a verdadeira ponte para a liberdade financeira, e sem ele, você está nadando contra a corrente, para sempre. Pense nisso por um momento. Há dois tipos de pessoas no mundo financeiro: aquelas que trocam seu tempo por dinheiro e aquelas que fazem o dinheiro trabalhar para elas. A diferença entre os dois grupos, na maioria das vezes, não é uma herança, uma sorte repentina ou um emprego dos sonhos. A diferença crucial, a linha que divide a riqueza da estagnação, é a compreensão e aplicação de um conceito matemático poderoso: os juros compostos. Nós crescemos ouvindo a frase "poupar é importante", mas quase ninguém nos ensina que poupar por si só é como ter um carro de corrida parado na garagem. O verdadeiro poder não está em ter o carro, mas em saber como dirigi-lo. E no mundo das finanças, dirigir é fazer seu dinheiro correr, multiplicando-se a cada curva. A maioria das pessoas está em uma corrida diária, correndo atrás da próxima fatura, do próximo salário, sem perceber que o maior inimigo da sua liberdade financeira não é a falta de dinheiro, mas a falta de conhecimento sobre como fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. E é exatamente isso que a elite financeira entende e aplica sem piedade, fazendo fortunas enquanto o resto de nós apenas observa. Mas há um erro fundamental que a maioria comete e que os impede de sequer começar a jornada. Imagine que você investe R$1.000 hoje. Se você receber 10% de juros simples ao ano, em um ano você terá R$100 de lucro, e depois de 10 anos terá R$1.000 de lucro, dobrando o seu capital. Simples, certo? Mas e se, em vez de juros simples, você receber juros compostos? Com os mesmos 10% ao ano, no primeiro ano você ainda tem R$100 de lucro. Mas no segundo ano, os juros não incidem apenas sobre os R$1.000 iniciais. Eles incidem sobre os R$1.100 que você tem agora. Ou seja, você ganha R$110 e não apenas 100. Parece uma diferença pequena no começo, mas essa pequena diferença se torna uma bola de neve gigante com o tempo. A cada ano, seu dinheiro rende sobre um montante maior, porque os rendimentos anteriores são adicionados ao capital principal. É dinheiro fazendo dinheiro, que por sua vez faz mais dinheiro. Você está pagando juros sobre juros, criando um crescimento exponencial. Enquanto no juro simples, você tem um crescimento linear, no juro composto, você tem um crescimento que parece subir uma parede vertical. A diferença é abissal. Depois de 20 anos, os R$1.000 originais nos juros simples teriam virado R$3.000. Nos juros compostos, esse mesmo capital teria se transformado em R$6.727, mais que o dobro. E isso é só o começo. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. A mágica acontece de verdade quando adicionamos o fator tempo. E é aí que as fortunas são realmente construídas. O tempo não é apenas um aliado dos juros compostos, ele é o combustível mais potente que existe. Pense em duas pessoas, Ana e Bia. Ambas querem construir sua liberdade financeira. Ana, aos 20 anos, começa a investir R$500 por mês. Ela faz isso por 10 anos, até os 30 anos, e depois para de investir, deixando o dinheiro lá. Bia, por outro lado, só começa a investir aos 30 anos, mas ela investe R$500 por mês sem parar, até os 60 anos. Ela investiu por 30 anos, 3 vezes mais tempo do que Ana. Quem você acha que terá mais dinheiro aos 60 anos, considerando um rendimento médio de 8% ao ano? A resposta é chocante para muitos. Ana, que investiu por apenas 10 anos no início, terá muito mais dinheiro do que Bia. Mesmo tendo parado de investir por 30 anos, o poder dos juros compostos agindo sobre o capital que ela acumulou no início fez toda a diferença. Enquanto Ana viu seu dinheiro crescer exponencialmente por 40 anos, Bia só teve 30 anos de composição. Isso mostra o custo brutal de adiar. Cada ano que você espera para começar a investir, você não está perdendo apenas um ano de investimento, está perdendo décadas de potencial de juros compostos. Muitos podem estar pensando, mas eu não tenho dinheiro para começar com R$500 por mês agora. Porém, o verdadeiro problema não é a quantia inicial, mas sim a mentalidade que te impede de dar o primeiro passo, por menor que ele seja. E essa mentalidade nos leva a uma verdade desconfortável sobre como a maioria das pessoas desperdiça seu potencial financeiro sem nem perceber. A inflação, aquele aumento generalizado dos preços, é um ladrão silencioso do seu poder de compra.
Se você tem dinheiro guardado na poupança ou parado na conta corrente, a cada dia ele vale um pouco menos. Os juros compostos, além de multiplicarem seu capital, são a sua principal ferramenta para lutar contra a inflação e garantir que seu dinheiro não apenas mantenha o valor, mas cresça exponencialmente. Mas o grande segredo não é só investir, é reinvestir. Cada centavo de rendimento, cada dividendo, cada juro que você recebe deve voltar para o jogo, alimentando ainda mais a bola de neve. Vou te dar um exemplo real, a história de Jorge. Ele não tinha muito dinheiro, mas aos 20 anos, começou investindo R$100 por mês. Aos 40, ele aumentou para R$200 por mês e manteve essa disciplina até os 60. Parece pouco, não é? Mas considerando um retorno médio de 9% ao ano, Jorge acumulou uma fortuna que ultrapassou R$1 milhão. Tudo isso começando com um investimento pequeno e aumentando gradualmente, mas, principalmente, reinvestindo cada centavo de lucro. Muitos acham que precisam de um capital inicial enorme para começar a investir e alcançar a liberdade financeira. Porém, a consistência e a paciência de reinvestir os rendimentos superam em muito a quantidade inicial de dinheiro. E é exatamente essa consistência que nos conecta ao segredo que Warren Buffett usou para se tornar um dos homens mais ricos do mundo. Um segredo que ele compartilha abertamente, mas que pouquíssimos realmente aplicam. Warren Buffett, o oráculo de Omaha, é um dos maiores investidores de todos os tempos. Sua fortuna é estimada em mais de 100 bilhões de dólares americanos. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. Mais de 95% da fortuna de Warren Buffett foi acumulada depois do seu aniversário de 50 anos. Isso mesmo. Ele não ficou rico rápido, ele ficou rico por um período extraordinariamente longo. Ele começou a investir quando era criança e simplesmente não parou. Ele deixou o poder dos juros compostos agir por décadas e décadas. A estratégia dele não era especular, comprando e vendendo ações rapidamente para pegar picos de mercado. Era investir em boas empresas e simplesmente segurar, deixando o tempo e a composição fazerem a mágica. Ele não se importava com as flutuações diárias do mercado. Ele se importava com o crescimento de longo prazo e com o reinvestimento dos dividendos. Enquanto a maioria das pessoas tenta adivinhar qual será a próxima grande ação da semana, Warren Buffett estava ocupado deixando seu dinheiro trabalhar por 20, 30, 40, 50 anos. Ele entendeu que a oitava maravilha do mundo, como Albert Einstein supostamente chamou os juros compostos, funciona melhor quando você dá a ela o tempo necessário para se desenvolver plenamente. Você pode não ser um gênio do mercado, nem ter a mesma capacidade de análise de empresas que ele, mas não precisa ser para aplicar o mesmo princípio fundamental. Mas há um erro crucial que quase todo mundo comete e que sabota essa jornada para a liberdade financeira, mesmo aqueles que já começaram a investir. O erro crucial, aquele que desfaz todo o potencial dos juros compostos, é a impaciência e o resgate prematuro. As pessoas começam a investir, veem seu dinheiro crescer um pouco, e aí surge uma emergência, um desejo de consumo, ou simplesmente a ansiedade de querer já realizar o lucro. Elas resgatam o dinheiro antes que a curva exponencial comece a realmente se inclinar para cima. É como plantar uma semente e desenterrá-la todos os meses para ver se está crescendo. Você nunca colherá o fruto. O segredo que construiu as maiores fortunas do planeta não é apenas o investimento, mas a disciplina de deixar o dinheiro trabalhar por décadas. A verdadeira liberdade financeira não é ter milhões em sua conta amanhã, mas ter a certeza de que o seu dinheiro está trabalhando mais duro para você do que você trabalha para ele, e que ele continuará crescendo, permitindo que você pare de trocar seu tempo por dinheiro quando quiser. E o que eu te disse no início, sobre uma decisão simples multiplicar seu dinheiro por milhares de vezes, te dando a liberdade, essa decisão é simplesmente: comece a investir hoje, por menor que seja o valor, e nunca pare de reinvestir os rendimentos, dando ao tempo o poder de fazer a sua magia. O segredo que ninguém fala não é qual ação ou qual fundo comprar, mas sim quando começar, e principalmente, por quanto tempo segurar, resistindo à tentação de resgatar. Imagine duas pessoas, cada uma investindo R$500 por mês com 8% de retorno anual. A primeira investe por 20 anos e para. A segunda investe por 30 anos, começando 10 anos depois da primeira. Aos 60 anos, a primeira, que investiu por menos tempo no início, terá cerca de R$1,5 milhão. A segunda, que investiu por mais tempo, porém começando mais tarde, terá R$577 mil. Uma diferença de quase R$1 milhão apenas por causa da década extra de juros compostos no início.
O futuro financeiro não é determinado pela sorte, mas pela sua capacidade de entender, aplicar e ser paciente com a oitava maravilha do mundo. Se você quer continuar desvendando os segredos do dinheiro e da verdadeira liberdade, se inscreva neste canal agora.